do Vasco e o time titular do Flamengo. Tá definido o time titular do Flamengo? O Tite falou, ó, calma que vai ter que dar uma entrosada nesse pessoal aqui ainda. Vamos ouvir o Tite pra gente abrir esse debate. Como é que é o negócio? Eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções, elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando na equipe como Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. É isso aí. Você queria ouvir, Pascoal? Ele explicou pra você. Não, eu vou ficar como eu estava aqui escutando, de boca aberta. Ué, mas por quê? Ih, deu tilt. Como é que é o negócio? Só entrou um jogador no time do Flamengo e precisa harmonizar o quê? Não, a maneira de jogar, talvez, com Varela na lateral direita. Não, o lateral direito já estava lá. Não mudou nada. Elenco. Não mudou nada. O que é que mudou no time do Flamengo? Zinho quer ajudar? De La Cruz. Gente, vai harmonizar o De La Cruz com... Sabe o que vai acontecer, não? Porque o Flamengo jogou... O primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, aquilo é jogo-treino, aqui não é jogo. E aí você tem que ficar do lado de fora sem causar problema. Ele foi, foi nesse viés que eu vi. Olha, a gente só vai ser campeão se aqui for uma família, se todo mundo tiver um por todos. Todos por um. Nós serão os três e não mosqueteiros, só né? eu não percebia ou não imaginei que ele estaria falando só dentro de campo, mas é claro que vai ter que ser esse também. Ele tem que voltar um pouquinho, o De La Cruz volta aqui, o outro colabora e tal. Mas achei que é mais sobre o ambiente, né? Porque qualidade tem mesmo. Agora o time é esse. Belém, vai mudar o time para jogar lá em Belém? A estreia do De La Cruz, que agora já está devidamente inscrito. Não estava na primeira rodada, agora está. Jogar no campeonato. O time é esse. Eventualmente, o Bruno Henrique vai lutar por um lugar ainda, o Gabigol pode lutar, o Cebolinha pode sair do time. Mas ali, ó, não imagino o Pulgar saindo, o Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O Pedro é uma briga direta ali com o Gabigol, mas o cara do momento para o Tite é o Pedro. Então ali para mim só sobra essa história do Cebolinha. Quando ele estiver voando, como ele estava, vai se mantendo. No segundo tempo, vocês falaram. E ele já mudou. Você e o Zinho cobraram assim, ele tem que ter um plano A, um plano B. Não é nem plano A, é plano B. Com um elenco desse, você tem que ser competitivo de várias maneiras. Mas né? é que aparentemente, antes da entrada do De La Cruz, né, ele deu a entender no ano passado que ia jogar com dois caras abertos. Né? Que era o Pedro centralizado, o Cebolinha do lado e o Araújo do outro, que já saiu, que a gente imaginava que ia sair ele, por causa da entrada do De La Cruz. Mas eu não vejo muita mudança nesse time aí não, Zinho. Não vejo muito, não. Vai chegar zagueiro, né? Para início, mas para início você está coberto de razão, assim. Tem um desenho de time já, ele já tem. Ele quando teve a oportunidade do De La Cruz estar um pouquinho melhor fisicamente ou mais entrosado, que foi contra o Orlando City, ele colocou de início. E no jogo anterior ele tinha entrado no segundo tempo, mas aí o Arrascaeta estava no banco também, então vários jogadores foram tendo minutagem. E eu acho que tem que fazer isso mesmo na pré-temporada. E aí oscila mesmo, porque o cara sabe que vai jogar um período só, depois vai treinar, vai ter... tem um jogo amistoso, tem uma conotação maior, por quê? Porque é contra o Orlando City, que é da MLS, né? Então já tem um time mais organizado. O Lodeiro é muito bom jogador, vocês não lembram do Lodeiro no Botafogo? E o Lodeiro, antes, na MLS, ele não jogava no Orlando City, ele jogava no Seattle Thunder, né? Que é mais lá de cima, lá nos Estados Unidos, mais lá divisa com o Canadá, frio pra caramba, e ele foi campeão brigando e sendo eleito na seleção do campeonato da Major League Soccer. Eu estou falando porque eu acompanho, porque eu trabalhei lá, porque eu vivi lá um período, então eu acompanhei. Então é bom jogador, tem bons jogadores, né? Tem um time organizadinho, então já é um teste mais forte. O time do Orlando City é muito melhor do que os times que estão jogando no Carioca. Estilo de amistoso, de jogo-treino,
não tem a mesma concentração. Então tem essa oscilação. Agora não, voltou, vai chegar aqui, vai trabalhar no meio de semana, tem um jogo, não sei o que o Tite vai fazer, porque é claro que ele vai jogar muito no meio de semana pensando no clássico. Sim. No final de semana. De repente segura alguns jogadores, não sei nem se ele vai entrar com esse time que está aí na tela, porque tem o jogo do final de semana, veio de viagem. Então há toda uma preparação de início de temporada. Mas basicamente é esse time aí. Agora, o elenco que tem, os jogadores que estão no banco no momento, que tem potencial para virar titular. A disputa vai ser boa. Aí vem a fala do Arrascaeta. Todo mundo pensar do mesmo jeito, todo mundo trabalhar em prol do grupo, a posição titular vai ser conquistada dentro de campo. Aí é aquele negócio, gente, esse é o time que está se desenhando. Mas se a coisa não acontece, o Tite não pode ter a teimosia de manter, porque ele tem muita qualidade no banco. Se o Pedro não estiver resolvendo, tem que dar oportunidade para o Gabigol. Se o Cebolinha não está resolvendo, tem que dar oportunidade para o Bruno Henrique. Se o Eric não está rendendo, tem o Alan. Então assim, de repente vou jogar com 2 volantes, porque o grande problema do Flamengo é quando ele está sem a bola. Aí o Flamengo sofre. É isso que o Arrascaeta está falando. Gente, para jogar todo mundo... Vai jogar eu, vai jogar De La Cruz, vai jogar Pedro, vai jogar Cebolinha, ou vai jogar Bruno Henrique, ou vai jogar Gabigol, ou Luiz Araújo. Sem a bola, nós vamos ter que nos ajudar, vamos ter que nos doar, porque senão a gente vai sofrer. Porque o Flamengo não vai ficar 100% com a bola. Vai ter momento que ele vai ser atacado. E o time é vulnerável, o Tite tem que arrumar isso. Te convenceu, Pascoal, agora a declaração do Tite depois que você ouviu seus companheiros aí da diretoria? Para mim, o time do Flamengo só tem uma alteração. Vai jogar contra o Poçante e Sampaio Corrêa, não é? Sim, fora de casa. Fora de casa, lá em Belém, né? O jogo tá vendido para Belém, né? Mas seria mando do Sampaio Corrêa. Cidade espetacular, estádio maravilhoso, Mangueirão é espetacular. O Tite deve colocar um time no primeiro tempo, um time no segundo, porque ele pode fazer. Se trocar 5 jogadores, você muda todo o plano tático do time. Sim. Dessas alterações, você pode poupar esses jogadores de um tempo para o outro, pensando no clássico contra o Vasco da Gama. Ou você acha que o Flamengo vai querer voltar para o Rio de Janeiro e contra o Vasco da Gama não ter o time completo? Isso não passa pela cabeça de ninguém. E nem pela cabeça do Tite. Então ele vai compensar uma coisa com a outra, poupando jogadores nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Ponto. A fala que eu concordo é a fala do Georgian de Arrascaeta. Se não tiver todo mundo voltado para a mesma situação, aí dá problema. E o Flamengo já tem experiência disso. De times espetaculares do melhor ataque do mundo, de ter o Wagner Love com o Imperador. É verdade. Você vai o Império do Amor. Então, já não teve o melhor ataque do mundo? Edmundo, Sávio e Romário? Sim. Melhor ataque do mundo. Então... Melhor ataque. Não, acho que o Pascoal lembra. Não, eu tenho que lembrar dessas coisas, porque o passado... Mas depois as outras torcidas falaram que foi pesadelo. Esse time do Flamengo hoje é pesadelo para todo adversário do Flamengo. Todo adversário do Flamengo. E o Tite sabe disso. O Tite está tirando um pouquinho o peso da mão, porque sabe que é início de temporada e ele quer todos os jogadores bem. Ao contrário de algumas equipes, né, que começaram o campeonato e já estão chegando no nível próximo do ideal. Né? O Fluminense nem botou o time titular. O Fluminense está jogando com o terceiro time, com o segundo. Nem segundo, é terceiro time que está jogando. Mas daqui a pouco vai botar os caras para jogar. O Vasco da Gama está tentando dar rodagem para o time titular, porque precisa dessa rodagem para o time titular, que é o do momento. Porque eu acho que o Vasco ainda vai se reforçar para ter um time melhor. Eu estou falando só do Campeonato Carioca. E o Flamengo vem como aquele que é o time a ser batido na América do Sul. Puxa vida! Pensar que o Flamengo não vai ser o favorito. O Zinho acabou de falar lá que o elenco do Galo não é igual, mas é um elenco também muito recheado. Não, todos têm potencial. O atual campeão brasileiro é o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores é o Fluminense. Concordo. O atual campeão carioca é o Fluminense, o atual campeão paulista é o Palmeiras. O atual campeão de Minas é o Atlético. Copa do Brasil. Tem o Internacional que montou um timaço. No papel, nome, o Flamengo tem o melhor elenco.
mas ainda não se transformou, depois da última temporada e esse início, ainda não se transformou no melhor time jogando. É isso Pode que o acontecer Tite tá pelo falando. talento que tem. Então eu não concordo com o Pascoal de falar que é o time a ser batido. O Flamengo não foi campeão, o Flamengo ainda não montou um time, o treinador chegou no final do ano, a gente está falando por nome, por papel, mas jogando ainda não provou para dizer que... Por isso que o Tite falou, que precisa ver se vai dar química. Porque o ano passado, repito, era todo mundo. Você põe o De La Cruz no time E aí a gente titular e volta não deu exatamente no química e argumento do perdeu, né? Pascoal. Ué, só mudou um jogador e ano passado Isso, disputou aí não vários títulos e funcionou. não ganhou Tite, nenhum, então ele tem fala que... isso, não adianta só porque eu tenho um monte, ele quer 2 grandes jogadores por cada posição. Ah, eu vou colocar todo mundo lá e vai funcionar. Não é assim, né? E o Tite tem experiência Posso sobre usar isso. uma expressão depois, não? Pode. O Tite treinou 6 anos a seleção, ele podia escolher quem ele quisesse. Do mundo todo que fosse brasileiro. Nem sempre deu liga. Hein? Nem sempre deu liga. Então sabe como é que é. Agora, a oportunidade é ótima para ele, para o Flamengo, e pela experiência dele, a gente imagina que não será o Flamengo do ano passado, não. Eu acho que ele dá um jeito de dar liga nesse time e aí vai ser um Deus nos acuda danado para bater esse Flamengo. Essa é a minha expectativa. Eu acho que o torcedor tem direito, sim, com o Tite ali, com o De La Cruz chegando e mais Vinha, reforça, de imaginar que vai ser feliz esse ano. Eu acho que passa um pouco por isso que o Pascoal estava lá, o time a ser batido assim. Porque quando a gente começar, qual é o favorito para tal competição, a gente começa a ver se vai pôr o Flamengo, se vai A gente fez pôr o isso Atlético. aqui e o Campeonato Carioca deu o Fluminense, que é o atual campeão do Carioca e campeão da Libertadores. Qual era a expressão, meu jovem, que você queria usar? Jesus! Se o Flamengo não é favorito, quem é? Vou perguntar pro senhor que tá em casa aí. Se não é o Flamengo, quem é? Palmeiras, Fluminense, Com tanto jogador Atlético, bom São como tem o Paulo, Flamengo, Internacional, aí é todos que- esses times são. Aí, meu Todos esses senhor, times são. aí é que esses caras precisam ser cobrados para que eles apliquem em campo aquilo que eles são. Eu Eles acho são que o estrelas do Pascoal futebol. bota uma pressão só no Astros. Flamengo. Parece só o Flamengo que tem time bom. É por isso que o Tite tem que ir lá e tirar a pressão, entendeu? Assim, como é que funciona o negócio? Puxa vida. Peraí. Jesus, Flamengo é se tá dos ruim pro Flamengo, favoritos. imagina É pros dos. outros. Tá ruim pro Flamengo com um elenco desse, imagina pros outros. Calma que vai ter um Não tá Vasco ruim, e não. Flamengo pra Não olhar. tá ruim, não. Tá bom, mas ainda não é o favorito absoluto. Aí, tá vendo? É aquela frase, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Mauro Van Basten tem toda a razão. Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Imagina o Flamengo que tá ruim. Imagina os Quem é o outros, então. favorito pra ganhar o Brasileirão hoje, Pascoal? Quem é o Flamengo. favorito pra ganhar o Brasileirão Pascoal. hoje? O Flamengo não passa em Flamengo? branco essa temporada. É melhor do que o do Palmeiras? Time? Eu tô falando pra você. Eu tô falando uma coisinha Hoje, pra vocês. hoje, é uma hoje. aposta que eu vou fazer com vocês. O Flamengo não passa em branco essa temporada. Não, isso é uma coisa. Eu Não concordo passa com em você. branco. Não passa em branco. O ano passado passou- que fica fazendo previsão. Aí é mole, pô. Aí é mole. Até eu. Deixa eu falar com o senhor aqui um minutinho. Deixa eu falar, eu, pô, deixa eu é falar com o mole. senhor aqui. Deixa eu falar com o Eu senhor acho aqui. que quem vai ganhar o campeonato é um Agora ele time quer me que não vai. copiar. Pera aí. Agora ele quer me copiar. Mas não tem problema não, deixa ele me copiar. Eu permito a cópia. Não tem problema nenhum. Eu quero saber de você. O Flamengo. Qual é o melhor time hoje? O Flamengo O melhor time não- do Brasil hoje, Não, jogando. O melhor time do Brasil jogando. O melhor time do Brasil nesse instante, porque já tem uma situação melhor do que a dos outros. Você vê plasticamente o time do Palmeiras sabe perfeitamente o que cada um tem que fazer. Mas eu não posso imaginar, eu não me permito imaginar que o Flamengo passe em branco essa temporada. O Flamengo não passa em branco essa Isso aí temporada. Você está fazendo uma previsão, Pascoal. Eu quero dizer que você está dizendo que o Flamengo é o único favorito. Não, Pô, peraí. eu estou dizendo que o Flamengo não passa em acho. branco essa temporada. O Flamengo disputou 5 títulos a também temporada acho que não passada, passa. não ganhou nada. Eu acho que o Palmeiras não passa, o Atlético não passa. O Eu Fluminense só tô não falando- passa. Tem vários times. Pode copiar, não tenho vergonha disso não. O Flamengo não passa em branco nessa temporada. E o Flamengo é o elenco a ser batido na América do Sul. Não, quero ver você falar qual é o título que ele vai ganhar. Aí fica melhor. Aí Pra eu- gente copiar pra aqui. mim, pra pra gente mim, pintar. ô, Zinho, qual o título que o Flamengo vai É um título.
Eu não sei se o Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro, Libertadores, aí eu não sei qual Até eu vou me time ele meter, vai ter que refazer qual essa divisão aí. Do Carioca pra Libertadores tem uma distância, né, Eu não sei jovem? qual deles. Porque é o seguinte, do isso é um Carioca. artista, aí é que presidente, vocês isso é um não. artista, Aí vocês estão me dando razão e eu gosto disso. Ah. Porque é o seguinte, porque do Carioca para Libertadores tem uma distância para o time se aprimorar. Tem uma distância do meio para o final do ano que o time ainda pode se aprimorar e ganhar mais corpo. É o melhor elenco da América do Sul. O Tite tá certo. Pode não Tite começar tá bem certo. o Campeonato Carioca, Tem que arrumar, mas já começou tem que bem o Campeonato organizar. Carioca. Agora, sair do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, esse time é o melhor time da América do Sul. A gente teve aqui, por exemplo, nessa última semana, o Jean Oddi falou que era um time para disputar modelo Campeonato Europeu. Sim, elogiou o elenco. O elenco falou que do Flamengo time é pra do jogar Palmeiras Campeonato Europeu. Hoje é melhor. Time, sim. Mas eu estou falando elenco, gente. Vocês estão interpretando coisa diferente. Eu estou Mauro falando Naves, me dá a batata, mão vocês aqui, estão Mauro Naves. entendendo cebola. Vamos fazer uma Entendeu? corrente pra gente trazer o Entendeu? programa de volta. Vamos trazer. Eu estou falando Vamos batata, voltar vocês estão para a luz. entendendo cebola. Pascoal. O melhor elenco da América do Sul O é o do Flamengo. Flamengo. É o elenco a ser batido. Sim. É o elenco a ser batido. Não tem comparação com nenhum elenco. Eu vou falar para a senhora aí que está em casa. Escolhe dois O Tite laterais entrou na esquerdos. mente do Pascoal. Um lateral esquerdo Entrou. para jogar no time do Flamengo. Escolhe. Alugou um duplex. Pode escolher um centroavante para jogar no Flamengo. Um ponta de lança de todos aqueles que tem. Um volante para ser o volante de marcação. O volante de saída. Gente do céu. Um ponta pela esquerda, um ponta pela direita. Você tem todas as opções. Como disse o próprio Brás, Sim. nessa entrevista lá nos Estados Unidos, a torcida do Flamengo não tem o que reclamar. Agora é a busca pelo resultado. É isso que eu estou falando. Não Acertar tem, o o elenco time. está montado, é a busca pelo resultado. E o A tendência é que Tite escalhe os mesmos jogadores que disputaram as partidas em Orlando. Vini Casagrande acabou a temporada, a pré-temporada lá em Orlando. E em relação a esse jogo e também a toda a pré-temporada, o que você pode tirar de positivo? Primeiro vamos falar do jogo. Sim. É o seguinte, eu não gostei da atuação do Flamengo diante do Orlando City, mas para mim não é para criar nenhum desespero, até porque a gente está falando de uma pré-temporada. Bem início de temporada. Por exemplo, Fabrício Bruno errou no gol do Orlando City e vai ficar crucificando um zagueiro? Sim. Claro que não, nada a ver. Isso acontece, ainda bem que aconteceu numa pré-temporada. Dito isso, lado positivo dessa atuação aí, que eu não gostei. No primeiro tempo, acho que o Flamengo até foi bem durante 30 minutos, foi até quando conseguiu fazer o gol, numa boa jogada do De La Cruz. De La Cruz fez uma excelente jogada, não só com a bola nos pés, na movimentação. Depois ele achou o Varela pela ponta direita. E o Varela, que foi muito bem, que não é o forte dele, indo ao ataque, conseguiu fazer um cruzamento perfeito, rasteiro para o Pedro. E o Pedro a gente já conhece, em uma finalização ele conseguiu botar a bola na rede. No segundo tempo, o time caiu muito de produção, até porque o Tite fez muitas alterações. O Gabigol não entrou muito bem. Na verdade, ele não entrou bem, a verdade é essa, jogou mal, não conseguiu finalizar gol. O Bruno Henrique também, ainda longe de ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece, sem arrancada, sem velocidade, mas também não dá para julgar porque o Tite acabou tirando os homens de armação e isso prejudica demais os homens de ataque. De maneira geral, dá para tirar proveito aí o lado positivo. Por exemplo, a gente pôde ver o Tite como ele pretende armar o time. Ele tirou o Luiz Araújo do time e colocou o De La Cruz. E a gente pode ver que o De La Cruz não vai atuar aberto pela ponta direita como é o Luiz Araújo. Ele vai flutuar muito mais pelo meio de campo. O próprio Tite já havia indicado isso. Então, de maneira geral, achei positivo esse jogo do Flamengo, embora o resultado não tenha sido uma vitória, mas deu para ver que o Tite vai precisar ajustar muita coisa ali no setor defensivo. O próprio Pedrosa estava mencionando aqui em off que é um time vulnerável, eu concordo com ele, precisa fazer alguns ajustes, mas é um time que ainda vai sofrer alteração. Por exemplo, o Vinha, na minha opinião, vai entrar no lugar do Ayrton Lucas, ainda tem uma possível contratação do Léo Ortiz. Então, de maneira geral, acho que o Tite dá para tirar muito proveito desse amistoso aí. 3 perguntas para você. 3? Esse pensamento do De La Cruz pode ser pensando talvez numa possível ausência, às vezes, do Arrascaeta? Outra pergunta, Varela foi bem? Mais uma pergunta, por que você achou vulnerável? Vamos lá, primeira pergunta. De La Cruz, ele tem capacidade de jogar em qualquer parte do campo, não só na ponta direita, mas também pelo meio, flutua muito bem. Ontem, por exemplo, eu não achei, no
no sábado, né? Eu não achei o Arrascaeta que ele fez uma grande partida, achei muito apagado em relação ao que é o Arrascaeta, e o De La Cruz conseguiu tomar as rédeas dessa função. Então ele é um jogador que vai ser um coringa no bom sentido, porque às vezes a gente fala, o coringa que o cara faz todas as funções, e muitas vezes ele não consegue fazer bem nenhuma. Ele não, ele faz bem todas. Então ele foi uma baita contratação do Flamengo. Sobre o Varela, acho que é um lateral, como eu já falei pro Vene aqui, na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um lateral direito do calibre, por exemplo, que está contratando o Vinha, mas a gente tem que ser justo e elogiar quando tem que elogiar. O Varela fez uma boa partida ontem, tanto na parte ofensiva, na parte defensiva ele sofreu um pouco também, mas porque teoricamente ele precisa de uma recomposição maior. E aí não é um problema do Varela. Quando você só tem o Eric Pulgar no meio-campo, o Flamengo fica vulnerável. Isso não é um problema do Tite atual, isso é um problema do Flamengo desde o ano passado, porque fica só o Varela, ele libera o Gerson, e a gente comentou aqui, o Gerson tem jogado de meia porque ele joga melhor de meia, só que isso é uma questão de função. Por exemplo, eu vi muita gente, o Orlando City. Gente, o Orlando City é melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. É um teste decente para o Flamengo no início de pré-temporada. Então não tem desespero por conta do empate. É um time decente. E o Flamengo enfrentou uma equipe que conseguiu lesar o Flamengo nesse tipo de situação. Eu vejo a equipe vulnerável pela característica dos jogadores que estão em campo. Mas isso tudo vem do ajuste. Ele vai precisar recuar um pouco mais o Gerson. Ele vai precisar do De La Cruz se dedicando um pouco mais. Ele vai precisar, por exemplo, o Vinha marca muito melhor do que o Ayrton Lucas. Não tem nem comparação em relação a isso. O próprio Varela pode melhorar nesse sentido. E a recomposição do ataque também. O Everton Cebolinha vai ter que voltar mais. O Pedro, que é uma característica dele, ele não é um cara móvel, ele não faz pressão alta quando ele tá no ataque, então ele vai ter que melhorar nesse tipo de situação também, para que o Flamengo, quando enfrente realmente equipes que são do calibre do Flamengo, não sofra tanto. É isso que eu tenho que Não sei se o Pedrosa e a Fernandinha vão concordar comigo, mas quando a gente diz aqui time vulnerável, é quando tá sem a bola. O problema do Flamengo é quando está sem a bola. Com certeza. Porque quando tem a bola, os jogadores sabem o que fazer. É um problema antigo, né, gente? É um problema antigo. E eu acho que o Tite, ele tira proveito dessa pré-temporada em relação a isso. Porque confirma aquilo que aconteceu no fim da temporada passada. Mas como era no decorrer da temporada, não tinha como o Tite tentar ajustar isso de maneira correndo. Como agora está no início do ano, eu acho que o Tite tem que correr para ajustar isso. Porque é um problema nítido do Flamengo. Quando está sem a bola, o Flamengo é um time totalmente vulnerável. E sobre o Varela, eu senti o seguinte, sem o Luiz Araújo, ele vai mais ao ataque. Com o Luiz Araújo, ele segura mais, porque o Luiz Araújo consegue fazer essa recomposição defensiva melhor que o próprio De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz no meio é já pensando na ausência do Arrascaeta. Sabe por quê? Fisicamente, o Arrascaeta não vai aguentar. Verdade seja dita, para mim é craque, é gênio, ele é muito inteligente, mas fisicamente isso aí já está comprovado. O Arrascaeta não consegue aguentar a temporada inteira. Eu também acho. Ele não vai aguentar 50 jogos. Não esquece, não vai. Há quanto tempo que o Arrascaeta não faz 50, 60 jogos decentemente, de forma regular? Então a gente comentou isso, tem 2 anos que o Arrascaeta não é um jogador confiável fisicamente. Arrascaeta em sequência, ele não termina partidas, fica 90 minutos em campo. É muito difícil isso acontecer. Ô, Vene Casagrande, o Fabrício Bruno fechou a renovação, drone seu, isso? Fechou a renovação, ele assinou a renovação, inclusive lá em Orlando já. Ele renova o contrato dele até dezembro de 2028. Isso acontece para dar uma valorização salarial a um jogador que tinha um dos menores salários do atual elenco e era um jogador titular. É considerado extremamente importante, embora o Flamengo esteja tentando a contratação de um outro zagueiro, que deve ser o Léo Ortiz. E também teve sondagens de clubes do exterior e aí o Flamengo foi e acertou a renovação de contrato dele. Então ele fica aí no Flamengo pelo menos até dezembro de 2028. Para mim, um acerto. Parabéns à diretoria do Flamengo. Se a gente pensar na última temporada do Flamengo, Pedrosa, e como foi irregular e diversos problemas, né? Isso foi até refletido na ausência de títulos para esse time do Flamengo, que é um time tão poderoso, mas a gente sempre vai livrar o nome do Fabrício Bruno, que sempre foi um cara muito regular na temporada e destaques até quando o Flamengo não ia tão bem. Sem quando dúvida. a gente falava dessa vulnerabilidade defensiva do Flamengo. Muitas vezes ele se desdobrava, né? Fazia papel de 2 funções, de 3 funções, principalmente quando o Flamengo jogava sem o Pulgar, ele muitas vezes dava o combate. Eu acho que o Fabrício Bruno é muito bom zagueiro, essa renovação é pra lá de merecida. É um cara veloz, é um cara que faz bem a recomposição, é bom na bola aérea também, vira e mexe, faz seus golzinhos. Às vezes atua até como lateral direito quando o Flamengo tá com bola, porque ele tem essa qualidade técnica. Então acho que foi um acerto do Flamengo. Se o Soares disse que ele foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro, quem é a gente para criticar? Ô, Vene Casagrande, mais um drone seu, e aí é uma mistura de
Flamengo, que ele é do Flamengo, Mateuzinho, com o Botafogo, que é um time interessado nesse lateral direito. E o Corinthians também. Também. Como é que tá esse drone? Vamos contextualizar. A gente pôde ver que o John Texel estava lá assistindo ao jogo do Flamengo contra o Orlando City ao lado do Rodolfo Landim. Ele não foi lá por acaso apenas para assistir ao jogo do Flamengo. Ele foi lá para tentar a contratação do Mateuzinho. E ele apresentou a proposta ao Rodolfo Landim ao Flamengo de 4 milhões de euros por 60% do atleta. O Flamengo gostou da oferta, aceitou, só que o Mateuzinho, ele está dando preferência, não só o Mateuzinho, também os empresários e jogadores estão dando preferência ao Corinthians. E por vários motivos. 2 deles, vamos lá. Primeiro, o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança. Então seria um sonho pessoal do pai do Mateuzinho ver o Mateuzinho vestindo a camisa do Corinthians. Segundo, ele ficou treinando lá no CT do Timão durante uma semana. Então, ele ficou com a vontade de jogar no Corinthians. Então, ele dá preferência ao Corinthians. O Corinthians já igualou a oferta ao Flamengo, ou seja, a oferta é a mesma do Botafogo, só que o Flamengo está dando prioridade ao Botafogo, porque entende que a forma de pagamento é melhor e também tem a boa relação do John Texel com o Rodolfo Landim. Não custa nada lembrar que o Rodolfo Landim quase vendeu o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação com o John Texel. E está nesse impasse agora. O Flamengo prefere o Botafogo. O jogador está dando preferência ao Corinthians. E aí eu não sei qual vai ser o desfecho dessa novela. Ô, Pedrosa, e a gente entende o Flamengo preferir o Botafogo, e aí a gente está tirando a rivalidade regional de lado e colocando na mesa a boa relação do John com o Landim. E quando a gente fala de boa relação, a gente fala de 2 caras pensando em dinheiro. Antes do Pedrosa falar, eu posso falar só mais um ponto? Fala. Para contextualizar também. A boa relação Flamengo e Corinthians também existia. Tanto é que o Marcos Braz foi na posse do atual mandatário do Corinthians. Porém, essa boa relação está azedada por conta justamente do Mateuzinho, da nota oficial emitida pelo Corinthians, criticando o Flamengo e botando a culpa do Flamengo pelo negócio não ter dado certo. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco. Mas Desculpa, esse era o ponto Pedrosa. que eu Não, ia tá certo, trazer. pô. Porque se você tem um cara que vai lá treinar, aparece até no vivo do Corinthians, já tá com a camisa do Corinthians e volta, não é porque ele acordou e quis voltar, é porque deu um problema na relação entre Flamengo e Corinthians. Sim. Então, a gente vai entender nessa negociação quem vai ter a maior força. E o Flamengo pensando na garantia de receber o dinheiro do Botafogo. Porque o Botafogo acabou sendo na praça visto como um clube, ultimamente, que tem uma boa negociação, em que ele vai lá e paga, em que ele resolve financeiramente as suas questões. Eu acho que o maior prejudicado dessa história toda, dessa falta de profissionalismo, foi o Mateuzinho. Porque quando um atleta verdade. vai fazer uma transferência, ele se prepara mentalmente, ele vê casa, ele vê onde ele vai morar, ele comunica a família, a gente tem que lembrar que esse cara tem família. Então quando o Mateuzinho veste a camisa do Corinthians, ele vira a chave e fala assim, olha, agora eu sou o jogador do Corinthians. Aí do nada o negócio não dá certo por falta de profissionalismo do Corinthians, por falta de profissionalismo do Flamengo, que não conseguiram se acertar. Aí volta o Mateuzinho, daqui a pouco aceita uma proposta para um rival direto e o Mateuzinho fica nesse limbo. Então eu acho que tudo isso é muito ruim pro atleta. E eu vou ser sincero, não acredito que o Flamengo vai fazer isso, porque tá muito claro que essa diretoria visa dinheiro. Agora, o lado do jogador tinha que ser ouvido. O Flamengo tinha que fazer de tudo pelo atleta que é ativo do clube para poder fazer a vontade do Mateuzinho. Não porque, meu Deus, o Mateuzinho é maravilhoso, espetacular, mas é ter um pouco o lado humano. Eu achei sacanagem o que fizeram com ele. É verdade, eu também. E também o lado do Botafogo de entender. Se for escolhido ele chegar no Botafogo, como vem esse jogador? Como vem a cabeça dele? Perfeito, esse Jogadores que é o ponto. não são máquinas, Esse que é o eles ponto. não são... ele é uma máquina, ele vai jogar aqui, ele vai jogar. Não, ele tem que estar se sentindo confiável, confortável, ele tem que querer. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, não só pelo Flamengo, mas também pelo Botafogo. E ainda tem um detalhe, ele jogou sábado. Sim, no expressinho ali do Flamengo, no malvadinho do Flamengo. Como que eu vou criticar o Mateuzinho que ele não treinou com esse time? Ele treinou com o Corinthians, gente. Exato, Então, exato. assim, como que eu vou criticar? Foi assim, joga aí. E a cabeça dele nem deve estar ali no Flamengo imagina. mais. A verdade seja dita. Ele vai definir o futuro dele. Pois é. Isso é muito sério. Eu acho que o Botafogo deveria olhar para esse lado. eu O que também adianta você trazer um jogador que não quer jogar no seu time? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Algumas informações aqui importantes no mercado da bola. É que o meia, né? Do que agora tá no futebol da Árabe. O meia Igor Coronaro. Que fica livre, né, no mercado. Ele pediu para rescindir o contrato lá com o Al-Ittihad, né, da Arábia. Pediu para romper o contrato. Ele já tá lá no time desde 2018 e pediu para romper o contrato, né? O contrato dele terminar agora no meio do ano. Vai estar se desligando do clube e vai ficar livre no mercado. Aí
torcida do Flamengo, né, fizeram a campanha nas redes sociais pedindo o jogador. Só que até o momento não tem nada, né? O Flamengo não procurou o jogador, a gente não sabe como vai ficar essa situação. Eu não conheço o jogador, né? Ele nunca jogou aqui pelo futebol brasileiro, começou muito novo, né, na base, e já foi direto para a Europa, depois foi para o time da Arábia. E eu não tenho muito pouco, né, para falar com ele, não sei se é um bom jogador ou não, mas pelos relatos que alguns jogadores de lá, né, falam que ele é muito bom, né, tecnicamente falando. Mas a gente só pode dizer depois que vê ele pessoalmente. Mas fica aí a dica, né? Já que a torcida do Flamengo fez um grande alvoroço para trazer ele, já, o jogador deve ser bom, né? Não acompanho o futebol árabe, né? A não ser um ou outro jogo do Al Hilal, pelo caso do Jorge Jesus, mas fora isso, muito pouco. Ele atua no mesmo time do Cristiano Ronaldo, né? Hoje, mas muito pouco para falar sobre esse jogador. Mas coloca os comentários certos para vocês. Tem a questão também do Mateuzinho, né? E o Botafogo fez a proposta oficial, o Flamengo aceitou, só que o jogador não aceitou. Aí agora o Corinthians fez a mesma proposta do Botafogo e do mesmo valor que o Botafogo tinha feito, o Corinthians cobriu. O problema é que o Botafogo vai pagar de forma integral, né? O valor, já o Corinthians vai parcelar. Embora seja o mesmo valor, mas o Corinthians vai parcelar. Só que o Flamengo quer fazer negócio com o Botafogo, né? Como até o próprio Rodolfo Landim já firmou acordo com o João Texto, presidente do Botafogo e presidente do Leão. O Flamengo prioriza com o Botafogo. Entretanto, o staff do Mateuzinho e o próprio Mateuzinho prefere o Corinthians, já que o pai dele é corintiano. E ficaria muito feliz ele jogando pelo Corinthians, né? E tá esse impasse. O Mateuzinho quer ir pro Corinthians e o Rodolfo Landim quer levar ele pro Botafogo, né? Quer vender ele pro Botafogo. Aí tá essa novela aí. Um quer um lado, outro quer o outro. E isso tá dificultando um pouco, né? Nem fica no Flamengo, nem fica no Corinthians, nem fica no Botafogo. Fica essa questão aí para resolver, né? Tanto com o Rodolfo Landim como o próprio treinador Tite, já que o próprio treinador falou que não tem mais espaço, né? Ele só quer 2 jogadores por cada posição. No caso seria só o Wesley e o Varela. E agora chegou o Vina, né? Vai ficar o Vina e o Ailton Lucas. No caso, 2 jogadores por posição. Aí tem essa incógnita aí para resolver, lembrando que a janela de transferência, né, vai até o dia 7 de março, tá bom? Mas coloca os comentários certos, apontando vocês. Tem a questão do Léo Ortiz, né, que o próprio Vene também trouxe, que está bem adiantado, já está bem dizer sacramentado, né, falta só o Red Bull assinar de vez, já que o Flamengo fez a proposta e chegou perto daquilo que o Red Bull queria, e já está bem dizer, né, o próprio jogador já se despediu dos atletas no último jogo agora, que fez até um gol, né, no empate do Red Bull, ele foi o autor do gol. Já se despediu pela entrevista que ele deu, já estava se despedindo dos companheiros. Agora falta só concretizar de vez e anunciar o jogador, né? Como o próprio Vene falou, é só questão de tempo para poder o Flamengo anunciar o Léo Ortiz, né? E com isso fecha a questão da zaga, né? Agora a gente não sabe se vai manter o Wesley mesmo ou o Flamengo vai em busca de um lateral direito à altura, como trouxe o Vina, né? Um lateral de peso para poder ajustar, né? Ficar equilibrado a questão do elenco. Mas coloca nos comentários, certo? Para vocês. Créditos e direitos autorais, SBT Sport e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição, tá bom? E se puder deixar o like no canal vai ajudar bastante. Valeu.